Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos aprender sobre multiplicação, divisão e simplificações de frações. Vamos ver também algumas questões de como que isso é cobrado em concurso público. E se você estiver gostando desse material, se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe de compartilhar com seus amigos, porque daí todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você será avisado, ok? Vamos à aula! Primeiramente, pessoal, vamos ver a multiplicação. A multiplicação de frações é muito simples. É só você multiplicar o denominador pelo denominador e o numerador pelo numerador. Por exemplo, esta primeira aqui, olha, essa fração aqui. Vamos fazer essa multiplicação. Para fazer essa multiplicação, basta multiplicar o 5 por 5, que dá 25, e o 2 por 3, que dá 6. Ou seja, você multiplica numerador por numerador e denominador pelo denominador. Ou seja, 5 meios de 5 terços é igual a 25 sextos. E sempre que possível, você pode fazer a simplificação aqui. Nesse caso, não dá para a gente simplificar. Esse já é o resultado, ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 5 é igual a 15. E também não dá mais para a gente simplificar aqui, né? Esse já é o resultado final. Então, como você pode perceber, é muito simples. Multiplica o numerador de uma pelo numerador da outra e o denominador de uma pelo denominador da outra. Ou seja, nesse caso aqui, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 5, 15, ok? Vai ser sempre assim. Vamos ver mais esse exemplo aqui. 2 quintos vezes 7 nonos. Então, conforme eu já disse, você multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Ou seja, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 9, 45. Nesse exemplo aqui, não importa que seja mais de uma fração. Você vai sempre fazer a mesma coisa. Multiplica numeradores pelos numeradores das outras e denominadores pelos denominadores das outras. Ou seja, aqui é só fazer a multiplicação sucessiva, né? Olha, 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 2, 12. Multiplicamos os numeradores. Agora vamos multiplicar os denominadores. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30, vezes 3, 90. Nesse caso aqui, olha, dá para você fazer uma simplificação ainda. 12 divide por 2 e dá 6. 90 divide por 2 e dá 45. Sempre que possível, faça as simplificações, até você chegar numa fração irredutível, quando não der mais para você simplificar por ninguém, ok? Aqui nesse caso ainda dá para a gente fazer mais uma simplificação. Não dá para a gente dividir por 2, por quê? Você tem que dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número. Então, olha, o de baixo é o denominador, o de cima é o numerador. Você pode simplificar, desde que você simplifique os dois pelo mesmo número. Você tem que dividir os dois pelo mesmo número, ou seja, em cima dá para dividir por 2, embaixo já não dá. Então, nós temos que procurar um outro número aqui, no caso 3. O 3 divide o 6 e divide o 45. Então, 6 divide por 3 e dá 2. E o 45 divide por 3 e dá 15. Então, toda essa multiplicação aqui, olha, de todos esses números aqui, resultou nessa fração irredutível aqui, 2 quinzeavos. Vamos fazer mais esse exemplo aqui, olha. É a mesma fração, não vou fazer tudo de novo, ela dá 12 quinzeavos porque é a mesma fração. Mas a observação que eu quero fazer aqui é o seguinte:
Numa multiplicação de frações, ou pode aparecer esse pontinho aqui, olha, igual está na primeira, que quer dizer multiplicação, ou pode aparecer esse símbolo aqui, que é o símbolo de x, né, que também indica que é uma multiplicação. Então, tanto faz, pode ser que apareça tipo assim, 1/3 vezes 1/2, ou pode aparecer assim, olha, 1/3 vezes 1/2, que é a mesma coisa, né? 1 vezes 1, 1, 3 vezes 2, 6, 1/6. Tanto faz. E esse sinalzinho aqui também quer dizer multiplicação, ok? Vamos ver mais esse exemplo aqui. 7/8 vezes 1/5 vezes 3. Bom, e agora? Em cima, sem novidade, né? 7 vezes 1 vezes 3. 7 vezes 1, 7 vezes 3, 21. E aqui agora, o denominador, 8 vezes 5, 40. Aqui, quando acontecer alguma coisa dessa natureza, olha, sempre tem o 1 aqui, olha. Então, você imagina que tem o 1 aqui. Então, 8 vezes 5, 40, vezes 1, 40, ok? Toda vez que não tiver nada embaixo, ou seja, o denominador é 1, ok? Vamos ver mais esse exemplo aqui. 5 vezes 1, 7. É parecido com o exemplo anterior, né? 5 vezes 1, 5. E agora, 7, não tem ninguém embaixo do 5, né? Mas o denominador aqui é 1. Quando não tiver nada, o denominador é 1, ok? Então, 1 vezes 7, 7. E o resultado é 5/7, ok? Vamos ver agora um exemplo de como essa teoria pode ser cobrada em concurso público. Então, temos aqui essa questão que diz assim: em uma festa havia 120 pessoas. Sabendo que 1/3 das pessoas presentes eram homens, quantas mulheres havia nessa festa? Se 1/3 dos presentes eram homens, então 1/3 de 120, quanto que é isso? 1 vezes 120, 120. 3 vezes 1, 3. 120 divide por 3 é igual a 40. Mas a pergunta é, quantas mulheres havia nessa festa? Se 120 era o total e 40 eram homens, então as mulheres eram 80, certo? Tem uma outra maneira aqui para a gente fazer também, que eu vou fazer agora, que é você já encontrar direto o número de pessoas. Por exemplo, ele fala que 1/3 do total eram homens. Então, se 1/3 eram homens, então 2/3 eram mulheres. Então, 2/3 de 120 é igual 2 vezes 120, 240. 3 vezes 1, 3. 240 divide por 3, 80. Ou seja, chegamos ao mesmo resultado, porém fazendo de uma maneira diferente. Então, todas as vezes que caírem em algum concurso público falando assim, 1/3 de alguma coisa, 1/3 de x, 2/3 de alguma coisa, 2/3 de x, é 2 vezes aquele total. Por exemplo, 1/3 de 120 é 1/3 que multiplica 120. É esse tipo de raciocínio que você tem que fazer para encontrar o resultado esperado, ok? Vamos ver mais uma questão aqui envolvendo a multiplicação de frações e depois vamos ver divisão de frações. Essa questão aqui ela já caiu no concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo no ano de 2019. Diz assim: Roberta recebeu determinado valor de abono salarial. Gastou desse valor 1/5 na farmácia e 1/3 no supermercado, restando ainda R$ 252. Com base nessas informações, o valor do abono recebido por Roberta foi de
nós não sabemos quanto que é o abono. Então, vamos chamar o abono de A. O problema fala que ela gastou 1/5 do abono na farmácia e que gastou mais 1/3 do abono no supermercado, restando ainda para ela R$ 252. Tudo isso é igual o abono que ela recebeu, certo? Essa é a maneira da gente raciocinar. 1/5 do abono, mais 1/3 do abono, mais 252 é igual o quê? O total do abono, o abono inteiro dela. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos passar tudo que tem em A do mesmo lado. Então, nós vamos ficar com 252 é igual a esse A aqui, menos A sobre 5, menos A sobre 3. Por que o sinal de menos? Ele está aqui do lado primeiro, aqui no primeiro membro, antes do sinal com o sinal mais. Então, a hora que a gente passa do outro lado do sinal, ele vai com o sinal menos aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, 252 é igual. Vamos deixar tudo sobre o mesmo denominador, porque aqui ó, virou uma soma de frações, né? E conforme nós aprendemos em soma de frações, quando os denominadores são diferentes, você pode fazer o quê? Tirar o MMC e reduzir ao mesmo denominador aqui. Se você não lembra como que faz essas contas de fração, você clica no card que vai aparecer aqui, que você vai assistir a aula que tem aqui no canal sobre esse assunto, ok? Então, vamos reduzir aqui sobre o mesmo denominador. Sabemos que o MMC entre 5 e 3 é 15. Por que é 15? Porque são números primos. E o MMC entre dois números primos é a multiplicação entre eles. Então, aqui podemos fazer o quê? 15 divide por 1, porque tem um 1 aqui embaixo do A, né? 15 dividido por 1, 15. Vezes 1, 15A. Menos 15 divide por 5, 3 vezes A, 3A. Menos 15 divide por 3, 5 vezes A, 5A. Vamos fazer aqui embaixo. 252 é igual a 15A menos 3A, 12A, menos 5A, 7A. Então, nós temos 7A sobre 15. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Esse 15, ele está no denominador. Eu vou levar ele lá para o outro membro, multiplicando. Então, ele vai multiplicar o 252, porque ele está sendo dividido aqui. Eu vou pegar 15 vezes 252. Isso é igual, eu vou deixar o A sozinho aqui. E esse 7 ele está multiplicando, ele vai lá para o primeiro membro, dividindo. Então, já temos o valor de A aqui. Só precisamos arrumar isso aqui agora. Vamos fazer aqui do outro lado, aqui em cima. A é igual a 15 vezes 252 dividido por 7. Bom, vamos fazer essa conta aqui, olha. 252 dividido por 7. Então, A é igual a 15, que multiplica. Vamos ver quanto que dá 252 dividido por 7. 252 dividido por 7. 25 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Para 25, 4. Abaixo 2. 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 7, 42. Para 42, nada. Então, A é igual a 15 vezes 39.
e 6. Vamos ver quanto que dá 15 vezes 36. 15 vezes 36, 6 vezes 5, 30, e vai 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 3 vezes 5, 15, e vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 0, 9, 5, 14, vai 1. 4 e 1, 5. Então, A vale 540. E quem que é A? É o abono que Roberta recebeu. Então, é a alternativa A. Então, esse é mais um exemplo de como essa teoria é cobrada em concurso público. Vamos ver agora como é feito a divisão de frações. Divisão. Para dividir frações, devemos manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da outra. Vamos fazer alguns exemplos aqui. A divisão de frações é muito simples. Você mantém a primeira como está. Por exemplo, 5 meios dividido por 5 terços. Você mantém a primeira como está. 5 meios. E você vai multiplicar pelo inverso. O que é o inverso? É você inverter. Aonde tem o denominador, ele vai lá no numerador. E esse número que está aqui no numerador, ele vai para o denominador. Ou seja, é o inverso. O inverso de 5 terços é 3 quintos. E agora virou uma multiplicação de frações, né, que a gente já sabe fazer. É só multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E dá 15, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 5, 10. Que dá para simplificar aqui ainda, né? Dá para você simplificar aqui, ó, por 5. 15 divide por 5 e dá 3. 10 divide por 5 e dá 2. Então, 5 meios dividido por 5 terços é 3 meios. Vamos fazer mais esse exemplo aqui, olha. 2 terços dividido por 2 quintos. Igualzinho à primeira. Você copia a primeira como está, 2 terços, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é 5 meios. O inverso de uma fração, o que está no numerador vai para o denominador, e o que está no denominador vai para o numerador. E virou uma multiplicação de frações, olha. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. Que ainda dá para você simplificar aqui, ó. 10 divide por 2 e dá 5. 6 divide por 2 e dá 3. Então, 2 terços dividido por 2 quintos é igual a 5 terços. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Copia a primeira como está e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 2, 6. E dá para simplificar aqui, né? 14 divide por 2 e dá 7. 6 divide por 2 e dá 3. Sempre você pode fazer a simplificação aqui. Mas tome muito cuidado. Você tem que dividir pelo mesmo número. Nós dividimos o 14 por 2 e dividimos o 6 por 2. Você pode sim sempre fazer a simplificação sempre que possível. Porém, é denominador e numerador pelo mesmo número, nunca em números diferentes. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. E note que essa regra não muda, independente do número de frações que estamos dividindo. Basta copiarmos a primeira como está e invertemos as outras, trocando os numeradores pelos denominadores e efetuamos a multiplicação dos numeradores pelos numeradores e denominadores pelos denominadores de cada uma das frações. Vamos fazer esse exemplo aqui, olha.
1/3 que divide 2/5, que divide 3/2, que divide 2/3. Mantém a primeira como está e multiplica pelo inverso das outras, ou seja, 5/2 que multiplica 2/3 que multiplica 3/2. E isso é igual 1 vezes 5, 5, vezes 2, 10, vezes 3, 30. 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 36. E você pode fazer a simplificação aqui, né? Todo mundo é divisível por 6 aqui. 30 divide por 6 e dá 5. E 36 divide por 6 e dá 6. Presta atenção numa coisa aqui agora. Quando tiver uma multiplicação sucessiva, você pode simplificar os números que forem iguais aqui. Por exemplo, esse 2, você pode simplificar com esse 2 aqui. Esse 3, você pode simplificar com esse 3 aqui. Em cima só ficou o quê? 1 vezes 5, que é 5. E no denominador, 3 vezes 2, que é 6. Ou seja, 5 é esse 5 aqui, 6, que é esse 6 aqui. É bem mais fácil você fazer a conta do que ficar multiplicando. Mas tome cuidado, só pode fazer essa simplificação quando for multiplicação aqui. Se for outro tipo de operação, não pode. Vamos fazer mais um exemplo aqui. 2/3 dividido por 1/2, que divide 3/4, que divide 3/2. Mesma coisa. Copia a primeira como está e multiplica pelas demais invertidas. Tipo, essa 1/2 dá 2/1, que multiplica 3/4 é 4/3, que multiplica 3/2 invertido vai dar 2/3, que é igual 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, vezes 2, 32. Dividido por 3 vezes 1, 3, vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aqui não dá para a gente fazer nenhuma simplificação. Vamos fazer mais esse exemplo aqui. 2/5 divide por 1/2, que divide 3/2. Copia a primeira como está, 2/5, e multiplica pelo inverso das demais. 2, que multiplica 2/3, que é igual 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5, vezes 3, 15. Ok? Então, não tem segredo. É só copiar a primeira como está e multiplicar pelo inverso das demais. Essa é a divisão de frações. Tem uma outra forma aqui também, que eu vou fazer aqui no cantinho, aqui, olha, que é muito simples também. Que é só mais uma forma de você fazer a conta. Por exemplo, nós aprendemos que 1/3 dividido por 1/2, você faz o seguinte. Você copia a primeira como está e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? Que vai ser igual 1 vezes 2, 2, 3 vezes 1, 3, que dá 2/3. Tem uma outra forma também que dá para a gente fazer isso. Você deixa um sinal de divisão aqui embaixo e é 1/3 dividindo por 1/2. Aí você faz assim, 1/3 dividindo por 1/2. E como que eu faço isso? Multiplica os extremos. 2 vezes 1, 2. E vai lá no numerador.
E os meios, multiplica os meios aqui e vai no denominador. 1 vezes 3, 3. É outra forma de fazer a conta que chega ao mesmo resultado. É bom saber fazer das duas formas, mas aí você escolhe o jeito que você achar mais fácil, ok? Vamos ver ainda nessa aula algumas simplificações. A simplificação de frações é uma redução da fração original em outra fração equivalente com números menores. Quando temos uma fração com valores altos no numerador e no denominador, podemos simplificá-la encontrando uma fração equivalente com valores menores e irredutíveis. Temos aqui alguns exemplos que a gente pode simplificar a uma fração irredutível, uma fração que seja equivalente a essas aqui. Por exemplo, 200 dividido por 300, você pode dividir aqui o numerador, você pode dividir por 100, e o denominador você também divide por 100. E dá quanto isso? 200 divide por 100 dá 2. 300 divide por 100 dá 3. Ou seja, 2/3 é a mesma coisa que 200 dividido por 300. Uma coisa também que você pode perceber é o seguinte: para dividir por 10, é só cortar um zero. Se você cortar um zero aqui na primeira e um zero na segunda, você dividiu por 10. Você ficou com 20 sobre 30. Se você cortar 2 zeros, você dividiu por 100. Ficou com 2/3, que é o mesmo resultado aqui. Vamos ver mais esse exemplo aqui, olha. Aqui nós vamos fazer o que eu falei no exemplo anterior, de dividir por 10. Corta um zero, é a mesma coisa que dividir por 10. Então, ficamos com 12 sobre 36. Aqui a gente já poderia dividir logo por 12 em cima e por 12 embaixo, que dá 1, e 36 divide por 12, dá 3. Vamos ver mais esse outro exemplo aqui, dividindo por 10 também. Divide por 10 em cima e por 10 embaixo. Aí ficamos com 21 sobre 63. Divide por 21 em cima, 21 divide por 21 dá 1. 63 divide por 21 dá 3. Então veja bem, 210 dividido por 630 é a mesma coisa que 120 dividido por 360, que é 1/3. Vamos fazer mais esse exemplo aqui. 242 dividido por 530. Dá para a gente simplificar por 2 e dá 121. E embaixo dá para a gente dividir por 2 e dá 265. E não dá mais para a gente simplificar nem o numerador, nem o denominador por outro número. Então, até aqui já está bom. Vamos ver ainda mais alguns exemplos. Esses exemplos aqui, eu coloquei aqui para a gente fazer, para mostrar que não precisamos fazer todas as contas aqui. A gente pode ir simplificando numerador e denominador. Por exemplo, esse 2 eu posso simplificar com esse 2. Esse 2 aqui eu posso simplificar com esse aqui. Esse 7 eu posso simplificar com esse 7. 3 vezes 3, 9, eu posso simplificar com esse 9. E esse 2 aqui, eu posso simplificar com esse 2 aqui. Então, tudo aqui ficou 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, ficou o quê? 7 vezes 7, que é 49, no numerador. E no denominador, o que ficou? 5 vezes 5, que é 25. Então, todas as vezes que aparecer dessa forma aqui, você não precisa ficar fazendo continha. Você vai simplificando. Numerador com denominador, aonde der para você dividir, você divide. Só que lembrando, se você dividiu um número por 9, no numerador, no denominador também tem que dividir por 9. Não pode dividir
Um por 9 e o outro por 8, por exemplo. O mesmo que você divide em cima, você tem que dividir o de baixo. Então, você pode cortar só se for igual. Ou se for, por exemplo, o 9 e o 3. Você divide tudo por 3. Divide 3 por 3 e dá 1. Divide 9 por 3 e dá 3. Mas tem que dividir, mesmo que eles sejam diferentes aqui, você divide pelo mesmo número. No caso, dividimos por 3 aqui. Vamos ver mais esse exemplo aqui, olha. Esse 7, nós podemos simplificar com esse 7. Esse 8, podemos simplificar com esse 8. Esse 30 aqui, olha, podemos simplificar com esse 30. 15 no denominador, podemos simplificar com esse 15 aqui do numerador. E aí ficamos o quê? 7 vezes 1, 7. No numerador, ficamos apenas com o 7 aqui. E no denominador, ficamos com 2 vezes 8, 16. Vezes 2, 32. Vezes 7. 32 vezes 7 dá 2 vezes 7, 14, vai 1. 7 vezes 3, 21, com 1 que foi 22, 224. Então, nós evitamos de fazer um monte de conta aqui, ó, só fazendo as simplificações possíveis aqui. Então, é muito simples você fazer isso em um concurso, principalmente em que a gente não tem tempo para ficar fazendo continha. Então, deu para simplificar? Vai simplificando. E lá no final, a hora que não der mais para simplificar, que chegar em frações irredutíveis, aí você faz a continha. Vamos ver mais esse exemplo aqui. 2 simplifica com esse 2, o 3 simplifica com esse 3, e em cima a gente ficou apenas com 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 5, 10. 1 décimo, ok? Então, nesta aula, a gente viu a multiplicação, a divisão e a simplificação de frações. Vimos também de como que essa teoria é cobrada em concurso público. Então, se você estiver gostando dessas aulas, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes que postarmos aulas novas, você será avisado, ok? Um abraço e até a próxima.